Existe um perigo silencioso na caminhada de fé. Um perigo que muitos podem estar ignorando. O risco de passar a vida inteira acreditando em Deus, sem nunca o conhecer de verdade. O próprio Deus chamou Jó de homem íntegro, justo e sem igual na terra. Mesmo assim, no final de sua provação, Jó admite: antes eu só te conhecia de ouvir falar. Como alguém aprovado pelo Criador poderia dizer que não o conhecia verdadeiramente? Em pouco tempo, Jó viu seus filhos morrerem, seus bens desaparecerem e o próprio corpo adoecer. Mas, por incrível que pareça, essa não foi a maior tragédia da sua história. Acreditar que se conhece Deus quando se conhece apenas uma ideia sobre Ele. O que faltava à fé de um homem considerado perfeito? E como essa história de fé, conflitos e crises se conecta diretamente com a vida de milhões de pessoas hoje? A resposta revela dificuldades que muitos provavelmente estão enfrentando agora sem sequer perceber. Talvez, o maior perigo da fé seja acreditar que conhecemos Deus, quando conhecemos apenas uma ideia sobre Ele. Eu sou Edevaldo Santos, e este é o canal Teologia Elementar Cristã, teologia clara e objetiva. Mas afinal, qual era o verdadeiro problema na fé de Jó? Nos primeiros capítulos do livro, Jó é apresentado como um homem de fé admirável. Sua vida parecia representar exatamente aquilo que qualquer pessoa imaginaria ser a fé ideal. E o mais impressionante é que essas características não foram atribuídas por homens, foi o próprio Deus quem deu testemunho sobre Jó. Mas existe um detalhe importante nessa história. O conflito de Jó nunca esteve apenas no sofrimento. O verdadeiro conflito estava na incapacidade de sua fé explicar a causa daquele mal. Segundo tudo aquilo em que acreditava, não existia motivo para tamanha dor, e era injusta. Jó não se considerava inocente de forma arrogante, ele entendia que não havia cometido nada que justificasse perdas tão devastadoras. E isso criou dentro dele um dilema aparentemente impossível de resolver. De um lado, Jó tinha certeza de que Deus era justo. Do outro, tinha certeza de que não merecia aquele sofrimento. As duas convicções eram verdadeiras para ele, mas elas não se encaixavam. E foi exatamente aí que sua fé começou a entrar em colapso. Jó reconhecia que tanto o bem quanto o mal estavam sob a permissão divina. Só que sua compreensão sobre Deus era limitada a uma lógica muito comum até hoje, a ideia de que a bênção é recompensa pela fidelidade, e o sofrimento é consequência direta do pecado. Era uma fé retributiva, baseada em troca. Uma fé que transformava Deus em uma espécie de sistema moral de recompensas e punições. E o mais curioso é que os amigos de Jó pensavam exatamente da mesma forma. Para eles, o sofrimento só podia ter uma explicação: Jó havia pecado. Porque uma fé baseada apenas em mérito humano não consegue compreender a dor quando ela não encontra um culpado. Mas existe algo ainda mais profundo acontecendo nessa história. Satanás também conhecia a fragilidade daquela fé. Ele sabia que uma fé sustentada apenas por benefícios, estabilidade e recompensas dificilmente permanece de pé quando tudo desaparece. O ataque contra Jó não era apenas físico, era espiritual. A intenção era destruir completamente sua percepção sobre Deus. E é exatamente aqui que a história de Jó deixa de ser apenas uma narrativa antiga, e começa a se tornar um retrato da vida cristã atual. Porque o cristão moderno também pode sofrer perdas em todas as áreas. As angústias de Jó continuam existindo, talvez em formatos diferentes, mas igualmente reais. E diante dessas perdas, muitos acabam fazendo a mesma pergunta: se Deus me ama, por que permitiu isso? O livro deixa claro que Deus não produziu o sofrimento vivido por Jó. Houve uma permissão que foi explorada por Satanás. Isso muda completamente a perspectiva da narrativa, porque Deus o estava resgatando de uma fé distorcida. Uma fé sincera, mas desfocada. Jó acreditava e temia a Deus, mas ainda não o conhecia verdadeiramente. E hoje não é diferente. Muitos têm conceitos sobre Deus, seguem doutrinas, e conhecem textos bíblicos inteiros e até praticam religião, mas nunca desenvolveram um relacionamento real com Ele.
E então surge um ponto extremamente importante nessa história. O interesse de Deus nunca foi apenas formar pessoas moralmente corretas. O objetivo divino sempre foi relacionamento, comunhão, conhecimento pessoal. Por isso, o sofrimento de Jó não revelou apenas sua dor, revelou o verdadeiro objeto da sua fé. E essa talvez seja uma das partes mais desconfortáveis do livro. Porque situações extremas expõem aquilo em que realmente se confia. Enquanto tudo vai bem, é fácil acreditar que a fé está firmada em Deus. Mas quando tudo começa a ruir, o real objeto que sustenta a fé aparece. E Satanás continua utilizando exatamente a mesma estratégia até hoje, fazer o homem acreditar em um Deus moldado pelos próprios interesses, limitado às expectativas humanas, que existe apenas para validar sonhos e vontades pessoais, estabilidade emocional e prosperidade. Nesse modelo de fé, o sofrimento parece incompatível com Deus. A renúncia parece injusta, a dor parece abandono. Nesse contexto, os meios utilizados na busca pela felicidade são relativizados, se não forem considerados politicamente lícitos ou errados, tornam-se justificáveis sob o argumento de que Deus quer que todos sejam felizes. E então surge uma pergunta silenciosa: qual o sentido de uma fé, se ela não entrega exatamente aquilo que se espera? É nesse ponto que muitos naufragam espiritualmente. Isso fica evidente na fala da esposa de Jó, que ecoa até hoje em sintonia com Satanás: ainda conservas a tua integridade? Em outras palavras, ainda vale a pena permanecer fiel? Ser íntegro e fiel sempre vale a pena. Mas esses valores não subordinam Deus ao mais justo dos homens. Quando a realidade parece contradizer aquilo que se esperava de Deus, talvez a crise não esteja na fé em si, mas no conhecimento em Deus, sobre o qual essa fé foi construída. No entanto, é importante destacar que a prioridade da salvação em Cristo não é livrar o ser humano das aflições inerentes a este mundo caído, marcado por frustrações e perdas. Ainda assim, Jesus promete vida e paz. O Jó do início do livro representa a pessoa religiosa, que espera que Deus corresponda ao seu próprio conceito de fé. O ponto de virada de sua história não foi o arrependimento por um pecado que causasse seu sofrimento, mas o reconhecimento de que havia tentado justificar a si mesmo culpando a Deus. Foi a partir do sofrimento que Jó teve uma visão crítica da sua própria fé. A transformação não ocorreu porque Deus se ajustou à fé de Jó, mas porque Jó ajustou sua fé em Deus. E então surge uma das declarações mais profundas das Escrituras. Antes eu te conhecia apenas de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Jó expressa que passou a ter uma compreensão profunda, intuitiva e real da soberania divina, algo que os discursos de seus amigos não foram capazes de lhe proporcionar. Assim, ele deixa o conhecimento meramente conceitual e alcança um conhecimento vívido e experiencial. A história de Jó continua atual porque ela descreve algo que ainda acontece diariamente. Muitas pessoas possuem uma fé sincera, mas construída sobre expectativas humanas. Uma fé condicionada, que permanece firme enquanto tudo funciona, mas que entra em crise quando a realidade não corresponde àquilo que se imaginava sobre Deus. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas abandonam a caminhada espiritual depois de determinadas frustrações. O sofrimento de Jó o conduziu a um relacionamento mais profundo e real com Deus, e isso continua acontecendo ainda hoje. Em muitos momentos, Deus permite que estruturas emocionais, convicções e seguranças humanas relativas sejam abaladas, a fim de revelar onde a fé realmente está fundamentada e, assim, aproximar o ser humano dele. O cristianismo não se resume a comportamento. O verdadeiro relacionamento com Deus transforma desejos, intenções e prioridades. Afinal, o propósito da fé genuína é mais do que evitar o pecado, ou construir uma boa conduta moral, mas conduzir o ser humano a uma vida de comunhão e transformação. O que diferencia o bom caráter cristão do bom caráter de alguém não cristão é que o cristão, como nova criatura espiritual, não abandona certas práticas apenas por obrigação religiosa. Ele passa a não encontrar mais satisfação naquilo que desagrada a Deus, nem mesmo em nome de uma felicidade. Mas como conhecer a Deus? Hoje,
Deus não se revela da mesma forma como se revelou a Jó. As Escrituras da Antiga Aliança testemunham e apontam para a Nova Aliança, na qual Jesus é a revelação máxima, por meio de quem Deus se dá a conhecer, e sendo também o único caminho para isso. Pois não é possível conhecer verdadeiramente a Deus sem chegar até Ele. Renasce-se para Deus quando se morre para as próprias convicções e conceitos pessoais. E isso acontece quando se conhecem os preceitos divinos, algo que só é possível por meio da mensagem do Evangelho. Antes de encerrar, quero indicar o vídeo A Serpente e o Jardim, o Enigma da Queda, uma abordagem interessante sobre o porquê da presença da serpente no Éden. Acesse o link para assistir, ou se preferir, visite o canal e confira outros temas. E se esta mensagem foi relevante para você, compartilhe com alguém que também possa se interessar. Não se esqueça de deixar o seu like para que mais pessoas tenham acesso a essa mensagem.